Meninos! Como vocês estão? Que a Carol tá morrendo de saudade de vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai revisar os conceitos de estruturas. Lembra que na nossa primeira aula de educação tecnológica, a gente construiu uma grua? Então, a gente construiu um peão e também construiu uma grua. E essa grua, a gente construiu ela para estudar estruturas. Que as estruturas, elas são compostas de duas coisas, de dois tipos. Estruturas rígidas, ou seja, duras, que não se mexem. E estruturas flexíveis, que são aquelas que têm movimento. O nosso corpício é uma estrutura, que é uma estrutura flexível. A gente consegue se mover, né? Ó, cabeça, ombro, joelho e pé, não é? A gente consegue se mover. Então, as estruturas, elas podem ser rígidas e elas podem ser flexíveis. Tudo é composto por estruturas. Então, você tem um prédio que é composto por uma estrutura. Você tem o seu sofá da sua casa, o carro, o nosso corpo. Então, tudo é estruturas. Elas podem ser rígidas e elas podem ser flexíveis. O nosso corpo é flexível porque ele possui articulações livres. Ok? Então, estruturas fechadas. O que são estruturas fechadas? São aquelas ligadas por pontos, ou seja, onde as arestas estão presas. É o que a gente vai estudar em estrutura rígida ou flexível. Quando a gente tem estruturas rígidas, a gente tem estruturas ímpares, ou seja, 3. Então, que termina com 3, que termina com 5. Então, a gente tem estruturas que, em sua maioria, elas não conseguem se mover, ó. Elas estão duras. Então, vocês podem fazer em casa. É só palito de churrasco com elasquinho de cabelo. Elasquinho normal, que a tia cortou e colocou, certo? Mas se a gente tira um desses, tem 3 palitos, né? 1, 2, 3. E a gente coloca mais um. Vai ficar quanto? 4 palitos, né, tia? Todo mundo sabe. Então, se a gente vai lá e coloca o 4º palito, vocês vão ver o que acontece. Que coisa bacana. Virou o quê? Um quadrado, não é verdade? E esse quadrado é flexível. Olha só. A gente consegue se mover. Porque a gente, no caso, tem 4 arestas. 1, 2, 3, 4. 4 palitos, 4 ladinhos, certo? Então, significa que as estruturas que têm a composição ímpar, ou seja, com 1, com 3, com 5, com 7, com 9, elas são estruturas rígidas. Mas números como 2, por exemplo, o nosso braço, 1, 2, ó, flexível, certo? As articulações deles, quando é par, passa a ser solta, elas se movem. Outra coisa que a gente tem de estrutura, que é o nosso desafio de hoje, certo? É a torre de copos. Toda estrutura, ela só se mantém em pé, uma coisa chamada centro de massa. E o que é esse centro de massa? Sabe, se a gente pegar um quadrado fechado, vai ter um pontinho lá que, se eu colocar ele em cima de um palito, ele vai ficar em equilíbrio, certo? Isso é o centro de massa, é o nosso ponto de equilíbrio. E a tia pegou copos, e esse é o desafio de hoje, tá? E vamos construir uma torre de copos. A tia construindo. Tia construiu a torre de copos. Por que essa torre de copo consegue ficar em pé? Porque a gente estabilizou o centro de massa. Se a gente tirasse, por exemplo, um desses copos, a torre caiu. Porque a gente mudou o centro de massa. Conseguiram entender? Então, desafio de hoje. Muito bacana. Mas esse desafio vai ter premiação, tá? A tia vai colocar a imagem no fim do vídeo do que a tia vai deixar lá na escola para a maior torre de copos. Quem construir a maior torre de copos, a mais legal, a mais bonita, vai ganhar a premiação do Robô Maker, tá bom?
Beijo no coração de vocês. Tia Carol tá morrendo de saudade. Façam, se divirtam. E a aulinha de hoje foi sobre estruturas, que é a composição que a gente tem de quase tudo, ok? Tchau!